Oi, gente, eu sou o Pedro Lucas e eu sou técnico em biblioteconomia. E diplomata. Seguinte, hoje eu vou explicar um pouco sobre o curso técnico em biblioteconomia, especificamente no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, né, biblioteconomia, porque foi onde eu fiz o meu curso e porque foi o primeiro lugar do Brasil a criar o curso. Cheers. Enfim, eu vou ler um pouquinho do objetivo e talvez um pouco da grade também, explicar um pouco sobre as matérias, porque eu acho que é um curso muito legal e é um curso que muita gente ia gostar, só não conhece. Então, enfim, eu gosto de trazer essas coisas para as pessoas porque às vezes é uma oportunidade que tu nem sabe que tá perdendo. E mais, e melhor, né? Os institutos federais são gratuitos e são de excelentíssima qualidade. O ensino é ótimo, as professoras são incríveis e, enfim, eu só tenho a agradecer pelo tempo curto que eu fiquei lá, porque o curso só tem 1 ano e meio, duração de 3 semestres. Então, enfim, por mais que tenha sido curto esse tempo, eu tenho muito a agradecer. Vamos lá, então. Do objetivo geral, tá? Formar profissionais aptos a exercer a profissão de técnico em biblioteconomia com competência, disciplina e ética, conscientes de seu compromisso social, cultural e educacional. O técnico em biblioteconomia, ele pode atuar em qualquer tipo de biblioteca, ou seja, biblioteca escolar, biblioteca pública, biblioteca jurídica, biblioteca especializada, biblioteca, centro de pesquisa, né? Também ele pode atuar com pesquisa em geral, com informação, assim como ele pode trabalhar como autônomo e pode trabalhar com cadernos artesanais, assim como eu, que eu estou fazendo caderninhos muito lindinhos artesanais. E eu convido vocês a ir dar uma olhada no meu perfil do ateliê, porque eles realmente estão uma gracinha. E se vocês ainda não foram olhar, vocês estão perdendo. Esse aqui é o meu favorito de todos os mais de 20 que eu fiz. Ele é muito fofo. Esses aqui também são muito bonitinhos. São com tecido, né? E a fitinha de cetim. E esse aqui é um baita de um grimório, né? Com pelúcia, o relevo em pelúcia aqui. Taranana, e por dentro, vocês não vão adivinhar o que tem por dentro. Everybody cheers. Ok. É isso. Eu vou deixar aqui em exposição para vocês ficarem olhando o vídeo inteiro e pensando, meu Deus, eu preciso comprar um caderninho do Pedro Lucas. Tá, enfim. Objetivos específicos: formar profissionais capazes de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz das atividades requeridas pelo seu campo de trabalho. O profissional de biblioteconomia, aliás, a biblioteconomia em si, é uma área multidisciplinar, interdisciplinar. Então a gente tem aptidão para trabalhar, a gente deve ter aptidão para trabalhar em diversas áreas diferentes, em diversos âmbitos, tanto no setor público quanto privado, tanto em centros de pesquisa, auxiliando pesquisadores a coletar as informações, porque a gente tem que ter um conhecimento na busca de informações. A gente aprende sobre fontes de informação, sobre informação primária, secundária, fontes, né, primárias, secundárias, terciárias, quais são os lugares confiáveis. A gente aprende a lidar com informações falsas, a fake news, enfim, todo esse manejo, né, gerenciamento e, enfim, tudo mais com relação à informação. A gente tem que ter essa aptidão para lidar, e a gente aprende isso durante o curso técnico. Claro, o curso técnico, ele tem a duração, como eu já falei, de 3 semestres apenas. Então, não tem como comparar o que vai ser visto numa graduação. Mas, ao mesmo tempo, e isso é muito frisado durante o curso técnico, o técnico em biblioteconomia não é uma mini graduação. Na verdade, existem muitas pessoas que fazem
a graduação em biblioteconomia na federal e vão depois, ou concomitante, fazer o técnico em biblioteconomia, porque ela é uma formação complementar. Por quê? Porque a gente tem no técnico algumas disciplinas na nossa formação que não estão na graduação. Por exemplo, preservação, conservação e restauro de acervos bibliográficos. A graduação não vê isso na mesma intensidade que a gente vê. Então, como a gente teve, infelizmente, né, esse desastre climático das enchentes em 2024, o papel do técnico em biblioteconomia, dos estudantes do técnico em biblioteconomia, foi muito grande, porque a gente sabia lidar com documentos, né, enfim, molhados, com documentos que foram atingidos por desastres naturais, por desastres ambientais, né, nada naturais. Enfim, então a gente tem essa aptidão para além de trabalhar com classificações, com organização de documentos, de acervos, enfim, a gente também tem essa habilidade de lidar com isso aqui, com encadernação, com restauro de livros, com restauro de documentos. Restauro não, aliás, perdão. A gente não faz restauro, apenas pequenos reparos, porque o restauro é um curso específico que, enfim, tem em Pelotas, tem, acho que na Bahia, tem em alguns estados apenas, não tem em todos. Mas o restauro é específico desse curso. A gente faz pequenos reparos e conservação preventiva e preservação, que são, enfim, são termos que, para destrinchar, assim, para explicar direitinho, eu precisaria de outro vídeo. A gente também tem a contação de histórias, que a graduação não vê. Então, no caso, por exemplo, trabalhar como técnico em biblioteconomia numa escola, numa biblioteca escolar, né? A gente tem essa habilidade a mais desenvolvida, né? De contação de histórias, que eu acho que é bem importante, assim, é bem interessante. O curso, assim, e a forma com que as professoras conduzem o curso e as matérias e tudo mais, tem um negócio holístico, assim, sabe? Tem um negócio muito abrangente, muito realmente multidisciplinar. Então a gente vê, inclusive psicologia da educação, a gente vê coisas que nos permitem ter uma formação completa e uma formação de excelentíssima qualidade. Claro, a gente precisa também abraçar e aproveitar as oportunidades que o campus, que a instituição, que, né, enfim, que as professoras nos permitem ter ali, né? Mas não falta oportunidade. O Instituto Federal oferece muitas oportunidades, muitas chances de participar de evento, de ser monitor em evento, de apresentar em evento, em colóquio, de reunião, de exposição, de um monte de coisa, de bolsas, né, de pesquisa, de extensão, muita coisa. Então, assim, ó, eu só tenho a agradecer o meu tempo no Instituto Federal, e eu sei que eu já falei isso, mas é porque realmente é uma instituição de excelência. E o curso de biblioteconomia, o curso técnico em biblioteconomia do IFRS é um curso de excelência. Vou colocar essa imagem na tela aqui do lado. A gente tem separado as disciplinas em relação às áreas, né? Ou seja, na área de gestão. Os semestres do curso, na verdade, são por áreas, né? Eu não tinha percebido isso até agora. Mas enfim, no primeiro semestre a gente tem mais a área de gestão, que é o seguinte: introdução à biblioteconomia. A gente é um pouco autoexplicativo, a gente entende sobre o que é a biblioteconomia, mas resumos, assim, não apenas resumos, mas tem bastante resumos, assim, uma visão abrangente, assim, mais geral do que é atuar como técnico em biblioteconomia, como possibilidades de trabalho que a gente vai ter no futuro. É uma cadeira bem interessante, bem legal. Preservação e conservação de acervos bibliográficos 1. Essa cadeira é maravilhosa, talvez muito porque eu gostava muito da professora na época, que já trocou, né, mas a de agora também é incrível. A gente aprende realmente a parte teórica de preservação e conservação de acervos bibliográficos. Então, por exemplo, o que é o papel, os tipos de papel, os tipos de capa, né? Os tipos de encadernação, história da encadernação, agentes
deterioração, né? Agentes biológicos, agentes químicos, agentes naturais. Naturais não, isso eu inventei. Agentes físicos, agentes... pessoas, né? Enfim. Várias coisas assim nesse âmbito, coisas possíveis que poderiam afetar negativamente um acervo bibliográfico e como a gente faria para minimamente conter esse risco, conter esse dano. É uma cadeira maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que eu não conheço ninguém que não gostou dessa cadeira, tanto da 1 quanto da 2, mas a 2 eu vou falar mais adiante. Redação técnica também, a professora maravilhosa. Redação técnica a gente vê um pouco sobre como escrever diferentes tipos de estruturas de texto. Então, por exemplo, pra gente é muito importante que a gente saiba escrever, que a gente saiba se comunicar, claro, em qualquer profissão. Mas na biblioteconomia a gente também bebe muito da comunicação, porque a gente é da área da ciência da informação, mas, por exemplo, na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, a faculdade onde é a biblioteconomia é na faculdade de biblioteconomia e comunicação. Então, são áreas que andam assim bem juntas. Enfim, redação técnica são diferentes tipos de texto, e aí a gente já vê algumas regras de português, algumas coisas de gramática e tal. Claro, de um jeito espontâneo, sem essas coisas de cagar a regra de português. Inclusive, isso é uma coisa que foi, assim, ó, muito vista no curso, a questão do preconceito linguístico. Então, a gente também, como eu falei, né, a biblioteconomia ela é muito multidisciplinar. Então, a gente viu, até agora eu já falei de informação, de comunicação, de linguagem, de língua. Então, pô, é que eu me emociono, né? Aqui, ó, com a peita da firma. Probabilidade estatística, muita gente se assustou, mas eu achei, sinceramente, bem tranquilo. Claro, eu já vim de um background ali da física na federal, mas realmente eu achei uma matemática bem tranquila, bem básica. Pra quem tem dificuldade, eu vi que algumas colegas tiveram dificuldade, mas foi indo, sabe? Ninguém reprovou, por exemplo. Então, tipo, as professoras também foram extremamente compreensivas, porque existe, assim, um fantasma da matemática, né? Principalmente para quem se diz de humanas ou para quem acha que é de humanas, enfim, para quem acha que não consegue, mas no fundo, quem entendia tava ali para ajudar o outro também. Então, tipo, eu, por exemplo, eu entendia, eu terminava o meu, eu ia ajudar algumas colegas, porque eu acho que também faz parte isso, sabe? Essa troca, ela faz parte do curso, independente de que curso tu tá fazendo, eu acho que não custa. Pra mim, pelo menos, não custa ajudar os colegas. Organização de materiais e arquivos. Mas na organização, a gente via tipos de documento, classificações, né? Algumas coisas assim, umas certas introduções. Mas a gente não chegou ainda a ver CDD e CDU, que são as classificações decimais, as principais, né? Que são usadas. Porque a professora era arquivista, não era bibliotecária, então ela também nem tinha esse conhecimento de CDD e CDU. Introdução à gestão de bibliotecas, que tem uma pegada bastante de administração, assim. É uma cadeira bem interessante também, a gente vê as teorias gerais da administração no começo. Whatever, a gente vê muitas coisas de gestão. Informática básica também, a gente vê Excel, PowerPoint, né? Realmente o básico. Inclusive, esse aí, para quem já tem algum nível de conhecimento, pode solicitar a prova de certificação de conhecimentos e não precisa fazer a disciplina, né? Porque realmente é bem basilar, assim. O que passa é realmente para nivelar. Então, essas cadeiras do primeiro semestre, algumas são para nivelar e outras são para introduzir o assunto. Nenhuma chega assim, porreta, sabe? E eu achei isso muito bom. Porque quando eu cheguei na física, na URGS, foi tipo... porreta, sabe? Foi porreta, tipo, não tava nem aí, tu não sabia nada. Se o ensino médio foi na pandemia, tu não aprendeu porcaria nenhuma. E foi totalmente ao contrário no IF, porque, claro, é o nível médio e outra é nível superior, então tem já essa diferença que é natural, mas ao mesmo tempo eu vi que no IF tinha muito essa preocupação de vamos nivelar, vamos introduzir, vamos aos poucos, sem perder a qualidade. E eu achei isso de uma perspicácia, assim. E aí, o segundo semestre, a gente tem processamento, preservação e conservação da informação. E a gente tem as disciplinas Introdução, Organização e Tratamento da Informação, que é onde a gente vê aí sim as classificações, né, decimais. Foi uma cadeira, assim, que eu confesso, eu faltei bastante no começo,
Mas depois quando eu comecei a ir mais frequentemente nas aulas, eu gostava muito, porque classificação, como eu falei, era o que me interessou inicialmente no curso. Então, essa pegada mais lógica de organizar os números e os símbolos, eu adoro isso, eu acho muito legal. E as pessoas me acham meio louco por causa disso, mas eu realmente gosto muito. Inglês instrumental, que também quem já tem alguma certa proficiência, enfim, alguma habilidade no inglês, pode fazer a prova e se certificar, né, de que tem essa proficiência. Inclusive eu pulei essa cadeira. Mas quem fez disse que era uma cadeira muito legal, até porque a professora é maravilhosa, então, enfim, né. Preservação e conservação de acervos bibliográficos 2. Foi nessa, foi nessa cadeira que aprendemos a fazer as encadernações, aprendemos na prática. Deixa até eu pegar o meu livro. A gente tinha que levar de casa um livro que estivesse velho, um livro velhinho. E aí eu peguei esse aqui que eu comprei num sebo, ó, Biologia, é um livro sobre citologia, tá? Que eu comprei num sebo e, como vocês podem ver, ele é um pouco velho. Não dá pra ver tanto nessas páginas, na verdade, mas se olhar nos cortes na lateral, tu vê que ele já tá meio velhinho, né? A folha já tá um pouco ácida. E aí as intervenções, o que a gente fez? Eu vou colocar as imagens depois, porque, cara, chegar segunda-feira e ter a manhã inteira de preservação não tinha coisa que me deixava mais feliz, eu juro por Deus. E aí, enfim, as páginas que estavam um pouco rasgadas, a gente usou papel japonês para fazer enxertos. Aqui no meiozinho, às vezes ele, na costura ali, ele fica meio, dá uma rasgada, entendeu? E aí a gente coloca esses, não é enxerto, essas carcelinhas de papel japonês. E aí a gente destrinchou todo o livro, consertou as páginas com papel japonês, costurou de novo, escolheu as folhas de guarda. Eu refiz essa capa em Percalux, que é também um que eu faço os meus cadernos. Esse aqui, texturizado, é Percalux, tá? Esse aqui, essa partezinha que eu tô mexendo o dedo, é um Percalux com textura. Então, é um material que eu aprendi a usar no curso e eu fico muito feliz por isso, porque ele tem um custo-benefício ótimo, ele é muito fácil de trabalhar, enfim, é maravilhoso o Percalux. Eu começo a falar de Percalux, é igual eu falando de Percalux e de papel off-white. E é esse Percalux aqui com janela pra manter aspectos da capa original, porque eu gosto muito dela, eu acho ela muito bonita. Vamos lá. Literatura aplicada à biblioteconomia. Gente, História Gabi, maravilhosa, não tem nada a falar. Aliás, literatura e língua portuguesa são os dois. A professora Gabriela Luft, maravilhosa, um beijo. Cara, o que eu mais gostei em literatura, a gente fez alguns ciclos, assim, onde a professora, tipo, ela falava, hoje o tema é tal tipo de literatura, por exemplo, literatura infantil. Ela trazia vários livros de literatura infantil e a gente ia dando uma olhada, assim, em roda, e no fim a gente fazia uma discussão. O que trouxe uma experiência, assim, muito melhor, porque, cara, uma coisa é a gente falar de literatura, a gente ler textos acadêmicos a respeito de, enfim, de ondas literárias, de qualquer coisa assim, e outra coisa é a gente ter contato direto, pegar os livros, sentir a textura do papel, te traz um nível, assim, uma dimensão, assim, muito mais profunda, muito mais real. Porque eu sinto que quando a gente só fica nos textos acadêmicos, ela é um conhecimento um pouco superficial, sabe? É como se a professora... Olha o dedinho aqui. É como se a professora levar os livros pessoalmente fosse quase que como uma saída de campo, sabe? Porque a gente tinha a oportunidade de tocar em livros que a gente talvez não teria acesso normalmente, ou que a gente não conheceria. Então ela levava coisas da biblioteca pessoal dela. E se a gente quisesse também falava, Sora, eu conheço tal livro, ele é de tal gênero, posso trazer na próxima aula? Pode trazer. Então sempre tinha esse diálogo também, muito fácil. E a disciplina de literatura foi maravilhosa. Eu voltei a ler muito mais depois dessa disciplina também, e ter esse brilho, sabe, pra ler. Língua portuguesa, eu sou suspeito porque eu amo língua portuguesa. Eu tenho vontade de talvez fazer letras algum dia. Então, enfim, não vou falar nada. Introdução à construção das páginas web, eu também sou muito suspeita, porque eu
eu adoro, enfim, eu adoro tecnologia, eu adoro programação. Apesar que a gente não chegou a usar programação, assim, a gente não codou em HTML as páginas, o que eu fiquei um pouco triste, mas eu tinha essa. Eu conversava direto com meu professor e meu professor era, assim, ó, um querido. Beijo, Sr. Evandro, realmente muito querido. Todo mundo gostava dele, eu acho. Eu gostava. E aí a gente vai pro terceiro, que é o de atendimento ao público. Introdução à metodologia de pesquisa e orientação ao acesso de uso da informação. Essa cadeira também é maravilhosa. A gente viu também questões de fake news. Aí aquilo que eu falei de fontes de informação, né, de onde encontrar as informações certas. A gente teve bastante palestras com o presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, que ele é, coincidentemente, ele é o bibliotecário do Instituto Federal de Porto Alegre, né, o campus Porto Alegre. Então, a gente teve várias palestras com ele, foi muito bom, assim, muito legal. Aprendemos bastante comunicação interpessoal, que é aquela que eu falei, que a gente fazia as rodas de... não sei se eu cheguei a conversar. Muito legal. É que eu falei que a gente via mais questão de comunicação. Então, a gente tinha textos, a gente pegava textos, trechos de alguns livros, a gente leu o Dominique Volton, e a gente pegava esses textos aí, uma parte da aula a gente lia o texto, e na outra a gente abria para um diálogo, assim, totalmente... Não totalmente livre, né? Tinha o tema do texto, mas a gente podia falar, assim, tinha o seu tempo de falar. Saúde e trabalho, que é importante, a gente viu questão de ergonomia, né? Introdução às técnicas de atendimento ao público. A gente viu várias coisas nessa cadeira. A gente fez também jogos, assim, interativos. Língua Portuguesa 2. Contação de histórias, que eu falei que é um dos diferenciais. E essa disciplina a gente fez com turmas misturadas, então teve uma experiência bem legal. Psicologia educacional, eu pulei porque eu já tinha feito na URGS Psicologia da Educação, porque eu fazia licenciatura em Física, então eu já tinha feito essa disciplina e eu pulei, né? Então não sei. E Libras com a professora maravilhosa, a Carolina Sperb, que é presidenta esqueci o nome, caramba. Essa a grade curricular. Eu já elogiei demais, então eu não vou elogiar mais, porque vocês já perceberam minha opinião sobre. Mas eu acho que é o tipo de curso que as pessoas precisam conhecer mais e as pessoas precisam saber o que é a biblioteconomia, porque ela é uma profissão extremamente importante na nossa sociedade e cada vez vai ser mais, especialmente com esse advento da inteligência artificial, dessas fake news absurdas. A nossa profissão, ela precisa entrar em alta, a gente precisa de mais pessoas bibliotecárias, de mais pessoas técnicas em biblioteconomia, porque realmente se faz necessário, se urge essa necessidade de que tem pessoas aptas a lidar com informação, aptas a selecionar informação confiável, fontes de informações confiáveis. Enfim, eu acho que eu apresentei o suficiente o curso. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, eu vou ficar muito feliz de responder. Essa experiência eu realmente vou guardar para sempre. É um diploma que eu tenho muito orgulho de ter conquistado. É um lugar que eu sou muito feliz de ter feito parte e de ainda fazer parte da comunidade acadêmica do Instituto Federal. E, enfim, agradecer a todas as professoras do curso. Realmente, vocês mudaram muito a minha trajetória acadêmica. E, enfim, um abraço e... Não sei, o processo seletivo do IF tá aberto, inclusive. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu acho que ainda tá aberto, tá? Eu vou ver e aí eu coloco. Então tá. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Abraço, gente. Tchau, tchau.